Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Paulo e Estevão, esse livro grandioso com essa história incrível, verídica da vida de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Nós encontramos ele enquanto ele ainda era Saulo de Tarso, e nós encontramos Estevão que está aqui nessa história com ele, são os dois protagonistas principais da história, verídica, ditada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Nós encontramos Estevão enquanto ele ainda era Gesiel, ali em Corinto, mas o último capítulo que nós lemos, que foi em Jerusalém, então a gente encontra quando ele foi transferido para Jerusalém, lá para a Casa do Caminho, onde ele encontrou Pedro, Simão Pedro, que está ali na Casa do Caminho. São alguns dos apóstolos que estão reunidos ali, fazendo em nome de Jesus Cristo, em nome do Nazareno, a caridade que ele se propõe a infinidades de pessoas doentes, desacursoadas da vida, desamparadas da vida, que encontram ali na Casa do Caminho esse consolo, seja para as dores físicas, para as dores emocionais. E aí ele também, que havia pego uma doença fatal, fatídica, que se ele não tivesse tido os cuidados lá da Casa do Caminho, ele teria morrido depois que ele recebeu. Foi por isso que ele recebeu a liberdade dele, já que ele saiu de Corinto como um escravo. Para sempre ele seria escravo, para sempre ele seria prisioneiro, e como ele tratou uma pessoa que veio na mesma embarcação, fazendo a travessia com ele. Então essa pessoa muito importante, um homem muito importante, não deixou que ele fosse jogado ao mar quando ele pegou a mesma doença que ele, Gesiel, tratou nesse homem importante, mas está tudo no capítulo anterior, tá bom? E aí então ele recebeu a liberdade dele, e no capítulo anterior, o capítulo 3, chamado Em Jerusalém, então ele se encontra ali em Jerusalém, na Casa do Caminho, onde ele se restabelece e se abre com Simão Pedro, o apóstolo Pedro, que conta a ele não sabia ainda, apesar dele seguir Isaías, os escritos de Isaías, e acreditar no Messias e esperar. Ele ainda esperava, ele não sabia que Jesus Cristo já tinha vindo. Aí Simão Pedro conta a ele, passa os novos escritos, e ele bebe daquele ensinamento, e ele começa a ser uma das pessoas que mais procuradas, aquele que leva melhor a palavra, talvez, não sei se essa palavra casa bem, melhor, mas que leva com mais propriedade a palavra de Jesus Cristo para aqueles que vêm buscar então esse consolo prometido pelo mestre Nazareno. E aí então nós deixamos ele ali nessa condição. E também Pedro, quando ele contou toda a história para ele, disse que então para que ele ficasse em segurança, ele deveria então encontrar um novo nome. Ninguém poderia conhecer o passado dele, para que ele não fosse perseguido, já que ele deveria ser um escravo, deveria ser prisioneiro. E aí então Pedro dá a ele o nome de Estevão. Então, a partir de agora, a partir do capítulo 4, Gesiel passa a ser Estevão. Gesiel, que é o filho de Jochebe, que morreu ali no segundo capítulo, açoitado, e irmão de Abigail, que também os caminhos de todos eles e daqui a pouco se entrelaçam, tá bom? Mas vamos ver aqui, vamos por partes, devagar e sempre. Então, o quarto capítulo é Nas Estradas de Jope. Estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. Então, essa história ela se ambienta do ano 34 depois de Cristo ao ano 64 depois de Cristo, quando então Paulo de Tarso teria morrido. Ela começou ali em Corinto, que era como se fosse a capital romana da Grécia, e agora nós estamos em Jerusalém. No interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente, à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, corre à janela apressado, voltando a sentar-se e examinar papiros e pergaminhos, como quem se diverte matando o tempo.
Chegando à cidade depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso da amizade dele de muitos anos. Dentro em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava à porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. No minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. O jovem Saulo apresenta toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. E aí então surge o nosso segundo personagem protagonista, podemos dizer assim, ou o primeiro protagonista, Paulo de Tarso, esse que aqui por enquanto ele ainda é o jovem Saulo de Tarso, tá bom? Então ele está com 30 anos nesse momento e ele ainda não se encontrou com Estevão. Quando chegaste? Perguntou Sadoc, bem-humorado ao visitante. Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Aliás, estive com tua irmã e teu cunhado, que me deram notícias tuas ao partirem para Lida. E como vais de vida lá por Damasco? Sempre bem. Antes que se fizesse alguma pausa, o outro observou. Mas como estás modificado? Um carro à romana, a conversação em grego e... Saulo, porém, não o deixou prosseguir e rematou. E no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Sempre o mesmo homem, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Jope, e a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Isaca, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Como o sabes? Inquiriu Saulo admirado. Pois não te disse que estive ontem à tarde com tua irmã? E os dois, acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre, exploravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que de fato se enamorara de uma jovem da raça dele, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. O culto dela ao lar constituía um dos mais sofisticados atributos femininos. Explicou o primeiro encontro que tivera, em companhia de Alexandre e Gamaliel, fora, havia uns 3 meses, à festividade íntima que Zacarias, Ben-Hanã, adiantado lavrador no caminho de Jope, oferecera a alguns amigos bem colocados, em homenagem à circuncisão dos filhinhos dos servidores dele. Acrescentou que o anfitrião era antigo comerciante israelita emigrado de Corinto, após longos anos de trabalho na Acaia, desgostoso com as perseguições de que fora vítima. Após grandes provações na viagem de Cencreia a Cesareia, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras, mas foi auxiliado por um patrício romano que lhe facultou recursos para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a regular distância de Jerusalém. Acolhido generosamente na casa dele, agora farta e feliz, ali conhecera na jovem Abigail um terno coração de menina, dona dos mais belos predicados morais que pudesse exornar uma filha da raça dela. Era de fato
o ideal dele de moço, inteligente, versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Havia 3 meses que se conheciam, permutando-se as mais risonhas esperanças e, quem sabe, talvez o Eterno lhes reservasse a união conjugal como coroamento dos sonhos sagrados da juventude. Saulo falava com um entusiasmo próprio do temperamento apaixonado e vibrátil dele. No olhar profundo, notava-se-lhe a chama viva dos sentimentos resolutos com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. E já comunicastes a teus pais esses projetos? Perguntou Sadoc. Minha irmã pretende ir a Tarso nestes 2 meses e será intérprete dos meus votos concernentes à organização do meu futuro. Aliás, sabes, isso não pode nem deve ser um problema de soluções precipitadas. Penso que ao homem não convém entregar-se assim, sem mais nem menos, a uma questão decisiva do seu destino. Obedecendo ao nosso velho instinto de prudência, venho analisando demoradamente meus próprios ideais e ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila há alguns dias em nossa casa. Pretendo fazê-lo tão só nas vésperas da visita da minha irmã ao lar paterno. Já que acalentas tantos projetos para o futuro, adjuntou o amigo com bondoso interesse, em que pé estão as tuas pretensões ao cargo no Sinédrio? Não posso queixar-me porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialistas. Sabes que Gamaliel há muito vem instando com meu pai a respeito de minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na administração do nosso povo. Como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de auferir atualmente ótima remuneração, independente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Aqui você se lembra que a lei de Moisés era aquela do olho por olho, dente por dente, que foi, então, digamos, entre aspas, substituída pela lei do amor fraternal, do amor incondicional trazida por Jesus Cristo. Sadoc, no entanto, deixando perceber que não prestava muita atenção ao idealismo nacionalista dele, retinha o pensamento na situação particular, advertindo delicadamente: pelo que me dizes, folgo em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras, e dizer-se que foi tecelão humilde. Por isso mesmo, talvez, disse Paulo, ensinou-me a profissão quando era menino, para que nunca me esquecesse de que o progresso de um homem depende do próprio esforço dele. Hoje, porém, depois de tantas fadigas no tear, ele descansa com justiça, numa velhice honrada e sem cuidados junto de minha mãe. As caravanas e camelos dele percorrem toda a Cilícia e os transportes lhe garantem um desenvolvimento de renda cada vez maior. A palestra continuou animada e, em dado instante, o moço de Tarso inquiriu o amigo sobre os motivos que o traziam a Jerusalém. Vim certificar-me da cura do meu tio Filodemos, que ficou curado da velha cegueira mediante processos misteriosos. E como se trouxesse o cérebro honusto de interrogações de toda sorte, para as quais não encontrava respostas nos próprios conhecimentos, acentuou: já ouvistes falar nos homens do caminho?
Andrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Isso, justamente. E contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio, com assombro geral de muita gente. Como é isso? Disse Saulo admirado. Como pôde Filodemo submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Várias vezes, desde que Andrônico me referiu o assunto pela primeira vez, tenho ouvido comentários a respeito desses homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Gamaliel no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. Sim, atalhou o outro, mas ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios que de algum modo infirmam a lei de Moisés. Todavia, não foi um carpinteiro galileu obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? Que poderíamos esperar da Galileia? Porventura terá produzido outra coisa além de legumes e peixes? E contudo, o carpinteiro martirizado tornou-se um ídolo para os sequazes, procurando desfazer as impressões do meu tio, chamando-o à razão com a energia necessária. Fui levado a visitar ontem as obras de caridade dirigidas por um tal Simão Pedro. É uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. Crianças desamparadas que encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte que exultam de conforto. E aqui a gente vê os dois, então, ali conversando com relação aos discípulos de Jesus Cristo que estão ali no que é chamado Casa do Caminho, e agora especialmente Estevão, que até trouxe a cura da visão do tio, do amigo de Saulo de Tarso, e ele não admite isso porque ele é totalmente fechado ali nas leis de Moisés. Mas os doentes, onde ficam esses doentes? Interrogou Saulo assombrado. Todos se agasalham junto desses homens incompreensíveis. Estão todos malucos, disse o moço de Tarso com a franqueza espontânea que lhe marcava as atitudes. Ambos trocaram impressões íntimas sobre a nova doutrina, pontuando de ironia o comentário de muitos fatos piedosos que empolgavam a atenção do povo simples de Jerusalém. Ao finalizar a conversa, Sadoc acrescentou: não me conformo em ver os nossos princípios aviltados e proponho-me a cooperar contigo, embora esteja em Damasco, para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Ou seja, quando nós somos fechados em uma ideia, ainda que venha uma outra, eles estão vendo que ela é para o bem, ela está sendo, ela está ajudando, ela está sendo caridosa, ela está transformando a vida de pessoas que estão sofrendo, ela trouxe a visão de volta, ela traz cura para todos os setores da vida das pessoas, e ainda assim, como ela é contra a lei de Moisés, eles não sabem quem é Jesus Cristo, então eles não interessam se faz bem. A gente quer combater, se não está de acordo com aquilo que a gente acredita que é certo, a gente combate. É isso que eles estão fazendo aqui. Com as tuas prerrogativas de futuro rabino em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos. Sem dúvida, respondeu, e prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Sinédrio tem sido da máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. E quase solene concluía:
Quais os dias de pregação desse tal Estevão? Os sábados. Pois bem, depois de amanhã iremos juntos apreciar o Sandeus. Caso verifique o caráter inofensível dos ensinamentos dele, haverá que os deixar em paz com a logomania deles, ao lado das mazelas do próximo. Mas caso contrário, pagarão muito caro com a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Ainda por longo tempo, comentaram os fatos sociais, as tricas do farisaísmo a que pertenciam os sucessos do presente e as experiências do porvir. Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo de Tarso atravessava as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. O sol ardente, alto ainda no horizonte, enchia o caminho com a luz muito viva dele. O semblante do jovem doutor da lei irradiava uma alegria louca ao trote largo dos animais que, de quando em vez, passavam a galopar. Recordava satisfeito o esporte a que se afeiçoara na cidade natal, tão ao gosto grego em que fora educado graças à solicitude paterna. Olhos fixos nos cavalos árdegos e velozes, vinham-lhe à mente as vitórias alcançadas entre os parceiros de jogo na descuidosa adolescência dele. Poucas milhas distante, erguia-se uma casa confortável entre grandes tamareiras e pessegueiros em flor. Em torno, grandes plantações de legumes, ao lado de tênue fio d'água inteligentemente aproveitado em extenso horto. A propriedade era parte integrante de uma das muitas pequenas aldeias que rodeavam a cidade santa, onde quer que houvesse condições favoráveis para a pequena lavoura, de alto interesse nos mercados de Jerusalém, colocada no meio de uma secura singular. Era aí que Zacarias se instalara com a família para recomeçar a vida honesta. Ruth e Abigail procuravam ajudá-lo no nobre esforço dele de homem ativo e trabalhador, cultivando frutos e flores e com isso aproveitando toda a terra disponível. Deixando Corinto, o generoso israelita encontrou grandes dificuldades até que desembarcou em Cesareia, onde se lhe esgotaram os últimos recursos. Alguns conterrâneos, entretanto, o apresentaram ao conhecido patrício romano, grande proprietário na Samaria e que lhe emprestou a avultada soma, recomendando-lhe aquela zona de Jope onde poderia arrendar-lhe a propriedade de um amigo. Zacarias aceitou o auxílio e tudo ia às mil maravilhas. A venda de legumes e frutas, bem como a criação de aves e animais pesados, compensavam-lhe as fadigas. Embora distante de Jerusalém, tivera ensejo de visitar a cidade mais de 3 vezes, sendo que sob o amparo de Alexandre, parente próprio de Anás, conseguira incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para os sacrifícios no templo. Auxiliado por amigos influentes do estofo de Gamaliel e de Saulo de Tarso, que se emancipara da condição de discípulo para graduar-se em autoridade competente no mais alto tribunal da raça, pudera resgatar grande parte das dívidas dele, caminhando vertiginosamente para uma bela posição de independência financeira no país natal. Ruth regozijava-se com a vitória do marido, secundada por Abigail, em que encontrara a dedicada afeição de verdadeira filha. A irmã de Gesiel parecia haver refundido a delicadeza dos traços femininos na forja dos sofrimentos experimentados. A gracilidade do semblante e o negrume dos olhos haviam-se irmanado a um véu de formosa tristeza que a envolvera toda, a partir daqueles dias trágicos e lúgubres passados em Corinto.
quanto desejava uma notícia, ainda que ligeira e banal, do irmão que o destino havia convertido em escravo de verdugos cruéis. Para isso, desde os primeiros tempos, Zacarias não poupara expedientes nem esforços, incumbindo a um fiel amigo da Acaia de promover diligências em tal sentido. Apenas foi informado de que Gesiel havia sido levado quase a ferro para a bordo de um navio mercante que se destinava a Nicópolis. Nada mais. Abigail instara novamente. E de Corinto vinham novas promessas dos amigos que prosseguiriam investigando nas rodas afeiçoadas a Licínio Minúcio, de modo a descobrirem o paradeiro do jovem cativo. Então aqui a gente está entendendo que a Abigail, que foi socorrida ali pela família de Ruth e Zacarias, que agora estão bem ali em Jerusalém, ela ainda aguarda no coração dela, é lógico, aquela ansiedade que ela tem para ter notícias do irmão que foi então condenado à escravidão para sempre, e ela que não sabe então que ele está bem mais próximo do que ela imagina, e agora então ele não é mais Gesiel, agora ele é Estevão, e é exatamente essa pessoa que está chamando a atenção de quem? Daquele que é o noivo de Abigail, que é Saulo de Tarso. Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as advertências e conselhos tão carinhosos dele sempre. Desde que travara relações com o rapaz de Tarso e entrevira a possibilidade de uma união conjugal, era com ansiedade que suplicava a Deus a consoladora certeza da existência do irmão, fosse onde fosse. A seu ver, Gesiel gostaria de conhecer o eleito do coração dela, cujos pensamentos eram igualmente iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Contar-lhe-ia que a afeição da alma dela era também entretecida de comentários religiosos e filosóficos, e não tinham conta, às vezes, em que ambos se submergiam na contemplação da natureza, comparando as lições vivas deles com os símbolos divinos dos escritos sagrados. Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé que Gesiel havia semeado na alma singela dela. Não era ele um homem excessivamente sentimental, dado às efusões dos carinhos que passavam sem maior significação, mas compreender-lhe o espírito nobre e leal que um profundo sentimento de autodomínio assinalava. Abigail estava certa de entender-lhe as aspirações mais íntimas, nos sonhos grandiosos que lhe empolgavam a mocidade. Sublime atração essa que a impelia para o jovem sábio, voluntarioso e sincero. Às vezes parecia-lhe áspero e enérgico em demasia. As concepções dele da lei não admitiam meios termos. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência aos propósitos dele. Aqueles meses de convívio quase diário davam-lhe a conhecer o temperamento indômito e inquieto dele, a par de um coração eminentemente generoso, onde uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Mergulhada em cismas, num gracioso banco de pedra junto dos pessegueiros em festa primaveril, viu que o carro de Saulo se aproximava ao trote largo dos animais. Zacarias o recebeu à distância e juntos, em conversação animada, demandaram o interior para onde a jovem se dirigiu. A palestra estabeleceu-se no tom de cordialidade que se repetia várias vezes na semana, e como de costume, os dois jovens, no deslumbramento da paisagem crepuscular, quase de mãos dadas, como dois prometidos, desceram ao pomar, cuja relva se constituía de espaçosos canteiros de flores orientais. O mar estendia-se à distância de muitas milhas, mas o ar fresco da tarde dava a impressão dos ventos suaves que sopram do litoral.
Saulo e Abigail falaram a princípio das banalidades de cada dia. Contudo, em dado momento, reconhecendo o véu de tristeza que se estampava no rosto da companheira, o moço interrogou-a com ternura. Por que estás tão triste hoje? Não sei, respondeu ela de olhos úmidos, mas tenho pensado muito em meu irmão. Espero ansiosa notícias deles, pois guardo a esperança de que te possa conhecer mais cedo ou mais tarde. Jesiel acolheria tua palavra com entusiasmo e contentamento. Um amigo de Zacarias prometeu informações a respeito e estamos esperando notícias de Corinto. Depois de pequena pausa, ergueu os grandes olhos e prosseguiu. Ouve, Saulo, se Jesiel ainda estiver preso, prometes-me teu auxílio em favor dele? Teus prestigiosos amigos de Jerusalém poderão intervir para libertá-lo junto do procônsul da Acaia. Quem sabe? Minhas esperanças agora resumem-se exclusivamente em ti. Ele tomou-lhe a mão e replicou, enternecido: farei tudo por ele. E fixando nela os olhos dominadores e apaixonados, acentuou: Abigail, amarias a teu irmão mais que a mim? Que dizes? Exclamou, compreendendo a delicadeza da pergunta. Entendes o meu coração fraterno e isso me exime de mais amplas explicações. Como sabes, querido, Jesiel foi meu amparo nos dias da orfandade materna, companheiro de infância e amigo da juventude sem sonhos. Foi sempre o irmão carinhoso que me ensinou a soletrar os mandamentos, a cantar os salmos de mãos postas, livrando-me das veredas do mal e inclinando-me ao bem e à virtude. Tudo que encontrastes em mim constitui dádiva da generosa assistência do meu irmão desvelado. Saulo observou-lhe o olhar úmido de pranto e considerou com bondade. Não chores, compreendo as tuas sagradas razões afetivas. Se necessário, irei ao fim do mundo descobrir Jesiel, caso ainda esteja vivo. Levarei cartas de Jerusalém à corte provincial de Corinto, farei tudo. Tranquiliza-te, pois. Pelos teus informes, presumo nele um santo. Mas falemos de outras coisas. Há problemas imediatos a resolver. E nossos projetos, Abigail? Deus há de abençoar-nos, murmurou a jovem comovida. Ontem, Dalila e o esposo foram a Lida em visita a alguns parentes nossos. Entretanto, ficou tudo combinado para que estejas conosco em Jerusalém daqui a 2 meses, antes que minha irmã empreenda a próxima viagem a Tarso. Quero que ela te conheça mais intimamente, a fim de que exponha com franqueza a meus pais o nosso projeto de casamento. Teu convite me sensibiliza sobremaneira, mas nada de restrições nem timidez. Viremos buscar-te. Combinarei todas as providências indispensáveis com Ruth e Zacarias. E quanto ao necessário para que te apresentes numa cidade grande, não permitirei que façam aqui despesa alguma. Já estou providenciando para que recebas em breves dias várias túnicas de modelo grego. E rematava a observação com um belo sorriso. Quero que apareças em Jerusalém como o expoente perfeito da nossa raça, desenvolvida entre as antigas belezas de Corinto. A moça fez um gesto tímido, demonstrando íntimo contentamento. Mais alguns passos e sentaram-se sob velhos pessegueiros floridos, respirando a longos haustos as virações suaves que perfumavam o ambiente. A terra, cultivada e colorida de rosas de todos os matizes, exalava delicioso aroma. O fim do crepúsculo está sempre cheio de sons que passam apressados, como se a alma das coisas estivesse igualmente ansiosa pelo silêncio, amigo do grande repouso. Eram árvores frondosas que se velavam nas sombras, derradeiros passarinhos errantes que voejavam céleres e as brisas cariciosas que chegavam de longe, agitando as grandes ramarias e acentuando os doces murmúrios do vento.
Saulo, inebriado de indefinível alegria, contemplou as primeiras estrelas que sorriam no céu recamado de luz. A natureza é sempre o espelho fiel das emoções mais íntimas, e aquelas vagas de perfume que as virações traziam de longe encontravam um eco de misterioso júbilo no coração dele. Abigail disse, retendo-lhe a mãozinha entre as dele: a natureza canta sempre com as almas esperançosas e crentes. Com que ansiedade esperei-te no caminho da vida. Meu pai falou-me do lar e das doçuras dele, e eu aguardava a mulher que me compreendesse inteiramente. Deus é bom, disse ela, e somente agora reconheço que depois de tantos sofrimentos, ele me reservava, na misericórdia infinita dele, o tesouro maior da minha vida, o teu amor na terra dos meus pais. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. O céu nos fará felizes. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus que me ensinem a tecer a rede das tuas alegrias. À noite, quando a bênção do repouso envolver o mundo, dar-te-ei um carinho sempre novo do meu afeto. Tomarei tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei tua fronte com a carícia das minhas mãos. Viverei com Deus e contigo somente. Ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me, por amor à tua vida e ao teu nome. Saulo apertou-lhe as mãos com mais enlevo, redarguindo deslumbrado. Dar-te-ei, por minha vez, meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito estava possuído somente do amor à lei e a meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhe seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo, mas nunca traiu o ideal divino que me vibraria a alma sincera. Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me ensinavam, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Em Tarso, nos dias suntuosos dos Jogos Juvenis, após a conquista das melhores láureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas de núpcias, mas a verdade é que permanecia insensível a esperar-te como heroína ignota do meu sonho, nas assembleias ostentosas de púrpuras e flores. Quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, os teus olhos me falaram num lampejo de sublimes revelações. És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Enquanto a moça sensibilizada e venturosa tinha os olhos mareados de pranto, o fogoso mancebo continuava: viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida, serás a obediência em nossa paz. Nossa casa será um templo, o amor a Deus será a sua maior coluna, e quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. Ou seja, aqui os dois estavam ali totalmente apaixonados um pelo outro e totalmente também se entendendo na mesma concepção que eles tinham de Deus. Até que os caminhos dele se cruzam com aquele que ela mais gostaria de encontrar, que é o irmão dela, e ele vai encontrá-lo mais cedo e mais próximo do que ele imagina. Sim, querido, que não faria por ti? Mandarás e obedecerei. Serás a ordem da minha vida e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura, disse ela. Quando estivermos fatigados, lembrar-me-ei de minha mãe e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus, serás a lei
serei tua serva. Saulo enternecia-se ouvindo aquelas expressões blandiciosas. Eram as mais belas que já havia recolhido de um coração feminino. Mulher alguma que não Abigail jamais assim lhe falara ao espírito impetuoso. Habituado aos longos e difíceis raciocínios, escaldando o cérebro nos silogismos dos doutores em busca de futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Desde criança, com a sadia educação doméstica, guardava puros os primeiros impulsos do coração, sem jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas, que soam em deixar na alma o carvão das dores sem esperanças. Acostumado ao esporte, aos jogos da época, seguido sempre de muitos companheiros em desvario, tiveram o heroísmo sagrado de sobrepor as disposições da lei às próprias tendências naturais. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene de contatos inferiores com o mundo até que atingisse o tálamo nupcial. O lar constituído haveria de ser um tabernáculo das bênçãos externas. Os filhos, as primícias do altar do maior amor consagrado ao Senhor Supremo. E tudo isso faz com que a gente entenda o coração de Saulo de Tarso, que apesar de ter aquela visão ali fechada com relação ao que ele acredita sobre Deus, ele tem um coração puro, ele faz aquilo, ele está fazendo aquilo que ele acredita que é o certo. Não que a juventude dele estivesse isenta de desejos. Saulo de Tarso experimentava todos os anseios da mocidade impetuosa do tempo dele. Imaginava situações de anelos satisfeitos e, no entanto, sujeito aos carinhos maternos, prometera a si mesmo jamais tergiversar. A vida do lar é a vida de Deus, e Saulo guardava-se para emoções mais sublimadas. De esperança em esperança, via passar os anos esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos ideais dele. Esperava e confiava. Os pais dele presumiam encontrar ali ou acolá aquela quem devesse ele eleger. Entretanto, Saulo, enérgico e resoluto, removia a intervenção dos entes caros no concernante à escolha que afetava a decisão do destino dele. Abigail enchera-lhe o coração, era a flor mística do ideal dele, a alma que lhe entenderia as aspirações em perfeita ressonância de pensamentos. De olhos fixos nas feições delicadas dela, que o luar pálido iluminava, teve ânsias de guardá-la para sempre nos braços fortes. Ao mesmo tempo, doce enternecimento lhe vibrava na alma. Desejava atraí-la a si como se o fizesse a uma criança meiga e afagar-lhe os cabelos sedosos com todo o cabedal do carinho dele. Inebriados de gozo espiritual, falaram um longo tempo do amor que os identificava na mesma aspiração de ventura. Todos os comentários mais íntimos faziam de Deus o sagrado partícipe das esperanças deles no futuro, que se lhes auspiciava, santificado em júbilos infinitos. De mãos dadas, extasiaram-se com o plenilúnio maravilhoso. Os eloendros pareciam sorrir-lhes. As rosas orientais, aureoladas pelos raios da lua, eram-lhes qual a mensagem de beleza e perfume. Ao despedir-se, Saulo acrescentou venturoso: dentro de 2 dias voltarei a ver-te. Ficamos combinados. Quando Dalila partir, levará notícias nossas a meus pais e precisamente de hoje a 6 meses quero ter-te comigo para sempre. 6 meses? Revidou ela meio ruborizada e surpreendida. Nada haverá, penso, que possa embargar essa resolução, de vez que já temos o indispensável. E se ainda não tivermos até lá notícias de Gesiel? Por mim, desejaria casar-me convicta do contentamento e aprovação dele. Saulo esboçou leve sorriso em que havia muito de contrariedade mal dissimulada e esclareceu:
Quanto a isso, fica tranquila, cuidaremos primeiramente da atitude dos meus, que se encontram em plano mais imediato. Então, logo resolvamos o problema, se preciso for, irei pessoalmente a Acaia. É impossível que Zacarias não receba novas notícias de Corinto nas próximas semanas. Então, providenciaremos com mais segurança. Abigail teve um gesto de satisfação e reconhecimento, irmanados agora na mesma vibração de júbilo, antes que reentrassem em casa, onde os donos os aguardavam, entretidos com a leitura das profecias. Saulo levou a mão da jovem aos lábios e murmurou a despedida habitual: fiel para sempre. Daí a minutos, depois de ligeira palestra com os amigos, ouvia-se o trotear dos animais, estrada e fora, de regresso a Jerusalém. O carro minúsculo rodava celeremente ao luar, sob uma nuvem de pó. Aqui então fica concluído esse 4º capítulo, em que então nós vemos que os destinos desses 3 já estão se entrelaçando, porque Saulo de Tarso já se encontrou e já está noivo, já está praticamente casamento marcado. Ele diz que em 6 meses ele já vai, então já quer estar casado com ela, com a Abigail, que é a irmã de Gesiel. Ela não sabe que agora é Estevão, exatamente esse que no início aqui ele falou que vai ver quem é, e se ele estiver infringindo as leis de Moisés, aí ele vai ter com ele, sem saber que é o irmão tão amado de Abigail. Esse vai ser então o primeiro embate entre Saulo e Estevão. E como a gente vê também, o amor entre eles não é esse amor do nosso de hoje, que a gente se apaixona por um, casa com ele e depois já se apaixona pelo outro e vai mudando. E eu acredito que seja aquele amor de almas mesmo, aquela coisa da alma gêmea, não é? E então eu fico aqui, tá, gente, nesse 4º capítulo, e o próximo capítulo, o 5º capítulo, é a pregação de Estevão. E aí eu tô amando, eu tô curtindo muito esse livro. Espero que vocês também gostem dessa história verídica da vida de Paulo de Tarso, que era Saulo, e essa vida dele então com Estevão, nesse livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E eu fico por aqui nesse capítulo, 4º capítulo, e muito obrigada por vocês que estiverem ouvindo, vocês que estiverem também apreciando essa leitura tão cheia de ensinamentos, tão cheia de beleza, tão cheia de sabedoria, para que a gente possa estar encontrando aí indicações, dicas para a nossa própria vida aqui, e espero contar com vocês para o próximo vídeo. Muito obrigada, tchau!